pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Zilene Gonçalves e hoje convido a vocês a pôr a mão na massa. Vamos fazer um lindo esquilinho, segurando um vasinho que é uma noz gigante. Bora reciclar! Este lindo artesanato é feito com garrafas descartáveis, arame e cimento. Ao fazer uma peça dessa, você estará poupando o meio ambiente desses materiais poluentes e ainda poderá ganhar um dinheirinho com isso. E aí, gostaram da ideia? Então, por favor, já deixe o seu like e bora pro passo a passo. Para fazer o vasinho em formato de uma noz, vou usar parte de uma garrafa PET. Deixo com a tampa e faço vários furos com o espeto, que são os furos de drenagem. Corto nessa marcação da garrafa e vamos usar essa parte do bico. Recorto com a tesoura, deixando a borda bem certinha. Tenho aqui a manga de uma blusa que vou usar para envolver esse copinho de garrafa PET. Fiz uma nata usando apenas cimento e água, encharquei a manga de blusa com essa nata e agora vou vestir o copo com ela. Amarro com uma fita nessa parte do gargalo, puxo as bordas do tecido para dentro do copo e deixo bem esticado. Quero que o tecido fique bem grudado no copo. Para fazer o esquilinho, vou usar uma garrafa de refrigerante dessas pequenas. Faço uma bola de tecido e prendo no gargalo da garrafinha, que é para ser a cabeça do esquilo. Agora vou envolver a garrafa com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento e cubro também de nata de cimento essa bola da cabeça. Espero a peça secar para dar continuidade ao trabalho. Umedeço o vasinho e cubro com uma camada de massa. Vou esticando a massa para ficar bem uniforme e vou alisando com pincel umedecido, deixando bem lisinha a peça. Para essa massa de modelar, eu usei 2 medidas de cimento, uma medida de areia fina bem peneirada e uma medida de argamassa para dar liga. Vou fazendo cobrinhas de massa grossa, achatando na palma da mão e colando na borda do vasinho. Faço assim até completar toda a circunferência da borda, deixando bem certinho, aliso com o pincel umedecido, deixando bem uniforme. Agora vou fazendo biscoitinhos de massa bem pequenos, tipo grãos de arroz, e vou colando por toda a borda. Faço 2 camadas para preencher bem todo o contorno da borda. Fica um efeito muito bacana. Já cobri o esquilinho com uma camada de massa também, e agora que ele secou, vamos modelar o rostinho. É bem mais fácil modelar o rostinho antes de prendê-lo ao vasinho. Para modelar as bochechas, coloco uma bolinha de massa de um lado e de outro e vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Olha só, por enquanto está parecido com um sapinho. Coloco uma bolinha de massa no meio e já vou modelando os detalhes do focinho. Já faço a boquinha e com um palitinho faço os furos das narinas. Faço 2 bolinhas de massa e já vou modelando o formato das orelhas. Olha que gracinha! Tá ficando um charme! Com a ponta do dedo,
faço a cavidade dos olhos. Para fazer os olhos, faço bolinhas de massa, encaixo na cavidade dos olhos e para fazer as pálpebras dos olhos, faço cobrinhas de massa, encaixo por cima e por baixo dos olhos e vou alisando com a ponta do dedo para dar uma suavizada. Para fazer a cauda do esquilo, estou usando um pedaço de tela de antena parabólica. Cortei um pedaço de tela em formato de gota de aproximadamente 23 centímetros. Dei uma leve vergadura no meio. Encaixo um pedaço de arame grosso que é para ficar bem resistente. Com arame fino, amarro a cauda na posição, amarro um pedaço de arame embaixo e também no meio, que é para ficar bem resistente. Espalho um pouco de massa, que é para esconder o arame do corpo. Para fazer as coxas, faço 2 bolinhas de massa, encaixo na posição e já vou modelando no formato das coxas. Olha que bonitinho! Vou deixar para fazer os pezinhos quando ele já estiver preso no vasinho, para não correr o risco de quebrar. Para fixar o esquilo no vasinho, passo um pouco de massa na barriguinha, encaixo ele no vasinho e amarro bem firme com uma fita. Depois vou amarrar um arame para ficar bem firme. Amarro um arame junto com essa fita e outro arame na posição das coxas. Quero que fique bem resistente. Agora vou envolver com tira de tecido encharcada de cimento esse arame na parte dos pés e dos braços. Depois que esse tecido secar, cubro com uma camada de massa, aliso com pincel umedecido e com pente fino já vou riscando os detalhes dos pelos. Cubro a tela da cauda com uma camada de massa, aliso com pincel umedecido, depois que secar, cubro com outra camada e já vou riscando com pente fino, fazendo os pelinhos. Com um palitinho, vou riscando os detalhes dos dedinhos das mãos e dos pés. Com pente fino, vou fazendo os detalhes dos pelinhos por todo o corpo. Olha que gracinha! Passo o impermeabilizante e deixo secar para fazer a pintura. Como de costume, dei 2 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pinto o esquilo com castanho escuro. Com um tom mais escuro ainda, pinto a borda do vaso e com um tom de amarelo venho contornando as sementinhas para dar um destaque. Pinto a noz com um tom de castanho mais claro e depois vou limpando com tecido umedecido para fazer tipo um tom de madeira. Contorno a borda da cauda, esses pelinhos da borda da cauda, com amarelo bem clarinho. Pinto o centro da cauda com um tom mais escuro para dar um contraste. Eu amei o resultado. Achei que o meu esquilinho ficou bem fofinho. Finalize com um verniz de sua preferência. Eu usei cera líquida incolor extra brilho. E este foi o trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.